Olá a todos, bem-vindo ao programa Momento ANEFAC. Eu me chamo Guilherme Dutra, sou vice-presidente de finanças da ANEFAC. E neste programa nós recebemos a representante da empresa ganhadora, a Vale, Eliane Domingues, que é gerente executiva de contabilidade e consolidação. Eliane, seja muito bem-vinda. Oi, Guilherme, tudo bem? É sempre um grande prazer estar participando desse momento aqui com a ANEFAC. Apesar de 21 anos, a emoção é sempre como se fosse a primeira vez. A gente continua com o mesmo orgulho do primeiro prêmio até hoje. Então, muito obrigado por nos receber aqui nesse espaço. Nós aqui nos sentimos honrados aí, né, em recebê-la, né, e a Vale aí nesses 21 anos, né, realmente um número aí para ser bastante comemorado e celebrado merecidamente. Em 2022, nós chegamos aí à 26ª premiação. E o tema deste ano é: o futuro é a transparência, reforçando aí conceitos e práticas de ESG e agregando também maior valor aos negócios. E esse ano, né, como bem disse a Eliane, foi a 21ª vez, né, que a Vale conquista esse prêmio. Então, Eliane, parabéns novamente aí a você e todo o time, tá? E já vamos aqui para a primeira pergunta dessa nossa conversa. Em relação, né, a essa quantidade de premiações, né, o primeiro de vocês foi em 99, né? A gente já pode até mencionar que isso foi aí o século passado, né? Quais foram, na sua visão, Eliane, os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das DFs de 2021, visto que nós tivemos aí uma série de desafios, né? Também no ano passado, relacionados aí ao pós-pandemia. Desafios esses relacionados aí ao contexto econômico e tecnológico. Essa seria a primeira pergunta para você. Falando um pouco de histórico, é muito bacana a gente ver. Esse ano a Vale completa 80 anos, né? Então, temos 80 anos de companhia, 21 anos de Troféu Transparência. E quando a gente olha uma retrospectiva, né, são empresas completamente diferentes. Então, quando a gente ganhou 21 vezes esse prêmio, nós ganhamos 21 vezes, provavelmente com contextos completamente diversos, né? Quando a Vale fez o Troféu Transparência lá em 99, o total de ativos da Vale eram 20 bilhões. Hoje, o total de ativos da Vale são 500 bilhões. Naquela época, tínhamos operações em pouquíssimos países. Hoje, temos operações em diversos países. Então, são contextos muito diversos. Os desafios de 2021 andaram um pouco junto com a pandemia. Tivemos evoluções tecnológicas, acho que não só a Vale, mas todas as empresas do setor, acho que a gente andou 20 anos em um. Tudo que discutíamos de trabalho híbrido, de home office, de como é que a gente consegue lidar com tudo isso, de fato se concretizou. Já tínhamos tido o fechamento de 2020, agora tivemos o de 2021. E é muito bacana a gente perceber como nossos mindsets mudaram. Eu me lembro, e aí meu depoimento pessoal, primeira onda de pandemia, eu falei, como é que eu vou fechar um resultado de trimestre? A gente já tinha divulgado as demonstrações do ano, era o nosso almoço de celebração, inclusive, da demonstração do ano que estávamos fazendo naquela época. Como é que eu vou fechar um trimestre de casa? Hoje em dia, com toda a discussão do time, hoje, por exemplo, nas épocas de fechamento, o time prefere, inclusive, estar de home office porque já tem uma rotina estabelecida e trabalha muito bem. Então, além de todo o desenvolvimento tecnológico, os desafios tecnológicos que tivemos, eu acho que tivemos um desafio muito grande de gestão. E eu acho que ele agora se consolidou. Aprendemos a trabalhar de forma diferente, aprendemos a usar os momentos juntos de forma diferente. Então, acho que os desafios de gestão também foram muito importantes. A gente falou muito de tecnologia, mas os desafios de gestão também são para serem pontuados aí. Legal, Eliane. E avançando até um pouquinho aqui, pensando em todas as empresas, houve aí um desafio muito grande na gestão dos fornecedores, né? Nas cadeias e tudo mais. Mas minha pergunta ela é mais específica em relação a fornecedores que estão muito dentro do seu processo. Como é que foi a gestão, pensando aí na auditoria externa, né? Nos parceiros de auditoria externa, nos prestadores de serviço de auditoria externa? Como foi esse processo para vocês, pensando aí no ano passado, né? E nas DFs do ano passado?
De novo, tivemos que nos reafirmar, né? No primeiro ano, a gente ainda conseguiu fechar uma demonstração, uma auditoria do ano, já estava fechada quando veio a pandemia, tivemos as revisões limitadas dos trimestres, mas esse ano foi uma full audit, de fato, do sistema híbrido. E a gente olhando, parece que a gente ficou muito melhor, né? Tiramos um pouco daquele vai e vem de papel, que era muito característico de processo de auditoria, discutimos todos os controles de SOX via assinatura eletrônica, via portal de assinatura de todos eles, disponibilizamos todos os papéis via as ferramentas que a própria auditoria também colaborou com a gente de entregar tudo virtualmente. Então, olhando para trás, ficamos muito melhores. A gente olha como é que a gente tem todos os registros de auditoria, todas as discussões, fizemos reuniões com todos os comitês, fizemos tudo de forma virtual e parece que ficamos melhores. Parece não, tenho certeza que ficamos melhores, ficamos mais organizados, ficamos mais estruturados e conseguimos hoje olhar para trás e entender tudo que foi entregue, todos os trackings de auditoria, acho que ficou tudo muito melhor. Um avanço sem dúvida, né? E um aprendizado também esse período todo para todos, né? Exatamente. Empresas, prestadores de serviços, tudo isso. E avançando aqui na nossa conversa, Eliane, pensando sobre enfim, mais essa conquista, né? Mas especificamente em relação a essa conquista, qual o fator técnico que você apontaria aí como mais decisivo para a conquista deste ano, né? E também uma reflexão sua sobre as ações de educação continuada, se você entende que isso agregou valor e colaborou também, né, para aperfeiçoar tecnicamente a equipe, tá? Para a entrega aí de uma demonstração financeira mais transparente e com uma qualidade ainda maior. É difícil apontar um elemento, né? Porque uma demonstração financeira completa é um conjunto de elementos, né? E se um deles não vai bem, o outro pode ter um grande destaque que não funciona. A gente deu muita atenção na conexão entre relatório de administração e demonstração financeira esse ano. Acho que esse foi um destaque, de novo, não isoladamente, porque isoladamente nenhum item é mandatório e preponderante, mas demos muita ênfase na conexão do relatório de administração com as demonstrações financeiras. O que a gente vem sempre fazendo é toda a nossa equipe participa de todos os fóruns de discussão, participa de vários fóruns de debate, nós sempre vamos além daquelas pontuações mínimas que são requeridas pelo CRC. A gente tem um hábito que eu acho que nos ajuda muito também, que são fóruns internos. Nós fazemos fóruns de troca de aprendizagem com todo o time. Pegamos situações específicas, discutimos aquele case, para que todos entendam o que aconteceu, quais foram as decisões que foram tomadas, para ouvir a troca de ideias. Então, é primordial que o time esteja treinado e que o time seja capaz de desenvolver cada dia mais o senso crítico, de olhar e falar, eu vi uma outra empresa, eles estavam fazendo diferente, e isso a gente estimula muito, né? Cada um que cuida de uma parte específica da demonstração financeira, nós estimulamos que todos façam benchmark, que conversem com pessoas de outras empresas, que façam essa troca de ideias, porque sem isso a gente não consegue evoluir. Então, as ações são primordiais, eu diria, para uma demonstração financeira mais transparente e melhor. Legal, Eliane. E quando a gente pensa em transparência hoje, isso vai muito, mas muito mais além, né, do que as próprias demonstrações financeiras. Eu queria ouvir de você, pensando aí em relação aos desafios, né? Quais seriam aí as principais, não só desafios, perdão, iniciativas, quais seriam as principais iniciativas que a Vale está olhando, pensando na agenda ESG, né? Uma vez que para ela é algo reconhecidamente extremamente relevante, tá? Que ela tem tido ações bastante visíveis, né, para todo o mercado. Quais seriam essas principais iniciativas? A Vale vem há algum tempo investindo muito na agenda ESG. Fizemos várias escutas com o mercado, com os acionistas, com comunidade, com fornecedores. Isso já são ações que vêm caminhando ao longo do tempo.
Durante esse processo de escuta, entendemos o que a gente precisava fazer diferente. Entendemos os nossos gaps e fizemos diversas ações nesses últimos tempos para que, de fato, a gente conseguisse suplantar esses gaps. Hoje, a Vale tem, por exemplo, na própria internet disponível para todo mundo, um portal ESG, que mostra ali, são compromissos públicos da Vale firmados com a agenda ESG. Então, um pilar primordial hoje é que a Vale precisa incluir a sustentabilidade nos seus negócios de forma integrada. Ele não é uma agenda em paralelo, ele é uma agenda conjunta. Assim, hoje, a mineração sustentável é uma prioridade absoluta para a Vale. Então, temos investido muito em redução de carbono, investimos esse ano quase 6 bilhões de dólares em empresas com iniciativas para redução de carbono. É compromisso da Vale zerar as emissões de carbono, por exemplo, até 2050. Então, essa agenda toda não foi definida só pela Vale, foi uma agenda de um processo de escuta alinhado com a sociedade. E fomos chegando a esse espaço. A gente está também tentando investir na mitigação de nossas atividades, né? Trabalhar com altos padrões técnicos e ter uma gestão bem transparente para que a gente consiga avançar nessa agenda ESG. A transparência e a agenda ESG andam muito juntas. Não tem como a Vale fazer o que ela acha que é melhor sem escutar e sem mostrar à comunidade o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Legal. Indo aí para um próximo questionamento, Eliane, uma questão que está muito presente, né, na vida das empresas são as questões regulatórias, né? E o ambiente regulatório da Vale, ele é bastante intenso, enfim, com bastante rigor também. Em que medida, na sua visão, essas questões regulatórias elas contribuem ou eventualmente atrapalham, tá, na questão da transparência? Acho que, voltando um pouco no tempo, né, quando a gente fez a implementação do FRS, e aí toda a comunidade contábil tinha muitas críticas, né? Estamos fazendo tantos disclosures que as coisas estão ficando difíceis de ler. Minha visão hoje, é óbvio que olhando para trás é muito mais fácil, é de que talvez a gente não compreendesse de fato o que era o senso crítico de todas essas demonstrações precisavam ter. Então, hoje eu olho e entendo que essas questões regulatórias ajudam sim na transparência, ajudam a nivelar o mercado, ajuda para que a gente não tenha uma empresa que faça todo o disclosure necessário e outra que não faça nenhum. Acho que no início elas foram um pouco mal compreendidas e hoje, depois de todo esse processo bem sedimentado, eu acho que as questões regulatórias são sim importantes para aprimorar a transparência. Bom, aí uma próxima pergunta, né? Como a gente já comentou logo no início aqui, vocês já ganharam várias vezes o prêmio merecidamente, né? De que maneira, então, vocês reconhecem o time diante de premiações como essa? A verdade, essa premiação, e eu sempre falo isso para o time, essa premiação é do time. Sem ele, nada disso acontece. Não tem gestor que consiga ganhar uma premiação se você não tiver um time engajado, diverso e motivado para fazer isso. Então, olhando um pouco, a Vale está num processo de uma transformação de uma jornada cultural bem intenso. E quando a gente olha o time que a gente montou hoje, que é um time diverso, bem estruturado, com pessoas de diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes gêneros, diferentes raças, a gente consegue montar um time campeão. E o time campeão traz resultados marcantes. Então, acho que o que a gente deixa para o time é de que isso é deles, 100% deles, de que nada disso seria feito sem um time engajado, muito preparado e de ponta como o que a gente tem. Bacana. Aí, partindo agora para a parte final, né, desse nosso momento aqui, que mensagem você deixaria para as empresas que anseiam estar entre as mais transparentes, assim como a Vale está? Eu acho que tem duas mensagens importantes, né? Tem dois pilares importantes. Um é investir em conhecimento técnico de todos, para que todos estejam nivelados. E aí sim a gente discute de novo educação continuada,
troca de experiências, aprender com o outro na prática, porque nem só de treinamentos formais a gente faz um time crescer, né? Essa troca de experiência entre o time é fundamental para que as pessoas estejam tecnicamente preparadas. O segundo pilar é conhecimento do negócio. Não adianta conhecer todas as regras, não adianta entender todos os standards, não adianta entender quais são as melhores práticas se você não entende o seu negócio. Você precisa entender verdadeiramente, profundamente o seu negócio para transmitir a mensagem de forma direta e que atinja os públicos que você precisa atingir. Então, são dois grandes pilares nessa discussão. Perfeito. A gente está caminhando para o final aqui, Eliane. Eu gostaria de agradecê-la, né, em nome da ANEFAC, e passar agora a palavra a você aí para os seus comentários finais. Agradecer novamente à ANEFAC, parabéns por não ter deixado esse prêmio Transparência cair, porque às vezes a gente começa iniciativas boas, né? E você vê depois de 20 anos, 25 anos de prêmio, 26 esse ano, né? A tendência às vezes é cair a qualidade, é as coisas caírem no esquecimento. Parabéns pela ANEFAC por ter mantido essa chama acesa e porque cada ano a gente olha e fala que ele está melhor. Então, acho que eu quero deixar os meus parabéns e, de novo, estamos muito felizes por estar ainda, depois de todos esses anos, desde o século passado, nesse seleto grupo de empresas premiadas. Em nome da ANEFAC, agradeço suas palavras, Eliane, e dando encaminhamento final aqui, a vocês que nos assistem, peço que acompanhem as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, destaque aí para o portal da Transparência, tá? E acesse o portal da Transparência, portaldatransparencia.org.br. Tem uma série de novidades que estão por vir ainda, então, portanto, fiquem bastante atentos a todas as nossas ações, tá? Acompanhando as nossas mídias sociais. E a todos vocês, né, a certeza aí de que nós nos veremos em próximos episódios aí do Momento ANEFAC e outros eventos. Sigam, portanto, conectados conosco. Um abraço, até a próxima e muito obrigado.